estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje, segunda-feira, não é isso? Dia 8/8, não é isso? Agosto. Hoje, né, nós teremos aula de português, matemática e produção textual. Primeiro, o que é que o Socorro vai fazer? A frequência, né, chamando pelo nome de cada um de vocês, certo? E vocês vão respondendo aí de casa. Augusto, Camila, Daniel Brian, Iago João, João Heller, Cailane, Pedro Eduardo, Pedro Juan, Pietro de Souza, Pietro Silva Santana, Tasso Jorge. Dando início, né, aí a nossa aula de português. Peguem o livro de vocês, certo? Abram aí na página 213. Nós iremos estudar aí verbo, certo? Todos com o livro aberto aí na página 213. Pronto. Trabalhando a gramática aí, né? Como eu falei, nós iremos estudar o quê? Verbo, não é isso? Leia o trecho da música Diversidade de Lenine. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar. Intuir o que ele, né, pensa. Se cada ser é um só e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. As palavras destacadas são verbos. Elas exprimem ação, estado, fato e fenômeno da natureza. O verbo flexiona em número, né? Como eu já expliquei para vocês. Pessoa e também tempo, né? De se foi agora, né? Presente, se foi no passado ou se será ainda no futuro. Os verbos se agrupam em 3 terminações. Quais são as 3 terminações aí? A primeira, ar. A terceira, e a última, né? A terceira aí, né? É ir, certo? Primeira, ar. Segunda, terceira, ir. Aí nós temos aí os verbos, né? Com as terminações aí, né? Em AR. Diferenciar, observem as terminações, certo? Pensar, criar, aproximar. Primeira conjugação. Na segunda conjugação aí, né, os verbos terminados em ER, né? Ser. E na terceira conjugação, o verbo terminado aí em IR, ir, intuir e tem, né, vários outros, certo? Observe os verbos terminados em OR, né? Pertencem à segunda conjugação. Verbo regular é aquele que sofre alteração no radical e cujas terminações seguem o modelo de conjugação. Mais adiante a gente vai entender aí, né, o que é radical, tá certo? Na página 214, aí nós temos os tempos, né, do verbo. Os tempos verbais são quantos? São 3, né, gente? Presente, pretérito, que é passado, né? E o futuro. Presente, quando o verbo indica uma ação que está acontecendo agora, hoje. Vejam aí o exemplo. Eu brinco de boneca. Então, eu brinco de boneca está se referindo agora, né? A hoje, eu estou brincando, certo? Então, presente. Pretérito, que é passado. Quando o verbo indica uma ação que já aconteceu. Ontem, há pouco, né? Adiante. Ontem, né? Uma coisa que aconteceu ontem, há pouco, que aconteceu há pouco tempo, mas que já aconteceu, né? E antigamente, adiante não, perdão. Antigamente, uma coisa que aconteceu há muito tempo, certo? Exemplo aí. Eu comi arroz, está no passado, né? Porque está dizendo que eu já comi, certo? Futuro.
Quando o verbo indica uma ação que acontecerá, que ainda vai acontecer amanhã, mais tarde, né, daqui a pouco, que eu ainda não sei o que é que vai acontecer. Exemplo aí, né? Eu subirei cedo. Então, está dizendo que eu ainda irei subir, né? Não subi ainda, mas que ainda eu irei fazer isso aí, subir, certo? Esses tempos verbais ainda podem ser classificados da seguinte forma. Vejam aí, né, o presente, nós temos pretérito, pretérito imperfeito, indicação, prestem atenção nessa parte, certo? Indicação que não foi concluída no momento em que a outra ação ocorreu. Vejam aí o exemplo. Elas se arrumavam quando o táxi chegou. Quando o táxi chegou. Então, a ação aí, né, não foi o quê? Concluída no momento em que a outra ação ocorreu. Então, elas ainda se arrumavam quando a outra ação aconteceu, né? Quando o táxi chegou. Agora aí, pretérito perfeito, indicação concluída no passado. Exemplo, ela saiu com muita pressa, então ela concluiu. Ela saiu com muita pressa, então está dizendo que ela realmente saiu, não é isso? Pretérito mais que perfeito, indicação que ocorreu no passado em relação a outra ação, também no passado. Exemplo, quando o noivo apareceu, a noiva já chegara à igreja. Então, quando o noivo apareceu, a noiva já estava lá, né? Indicação que ocorreu no passado em relação a outra ação, também no passado. Agora, nós iremos para o futuro aí do presente. Indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que ele se fala. Veja aí o exemplo. Eles viajarão de navio pela primeira vez. Então, indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala, certo? Então, futuro, né? Que ainda irá o quê? Acontecer. Futuro do pretérito. Indicação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Exemplo. Pedro comeria todo o bolo se sua mãe não tivesse guardado. Então, esse tivesse guardado aí, ela guardou, né, uma parte antes que ele comesse. Então, vamos lá. Indicação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu o quê? No passado. Então, Pedro comeria todo o bolo. Ele comeria, né, todo. Se sua mãe não tivesse guardado uma parte. Certo? Modo do verbo indicativo. Indica um fato real, uma coisa que realmente aconteceu. Que foi o que? Verídico, certo? Exemplo, a menina está doente. Subjuntivo. Indica um acontecimento duvidoso, incerto. Ou uma possibilidade. Vejam aí o exemplo. Se eu estudasse, passaria. Então, é o quê? Um acontecimento aí duvidoso, né? Imperativo. Indica o quê? Ordem, né? Desejo, pedido. Exemplo. Saia daí, agora. Formas nominais do verbo. Infinitivo. Pessoal ou impessoal. Exemplo. Plantar, correr, sorrir. Gerúndio, exemplo, plantando, correndo, sorrindo. Particípio, exemplos, plantado, corrido e sorrido. Então, o verbo é formado em radical e vogal temática. O radical, vamos entender, quando eu disse, né, que mais adiante a gente entender aí o que é radical. Radical é a parte do verbo que não muda. Para se obter o radical do verbo, retira-se a terminação dele. Observem aí o exemplo, né? No livro de vocês. Nós temos aí a palavra, né? Cantando.
igual, né? Então, o radical é a parte do verbo que não muda. Essa parte aqui, ó, é o radical. Certo? Essa parte não muda. E a outra parte aí, né, que irá mudar, por exemplo, se eu tenho o verbo aí cantar, vejam aí, né, ó, cantar. Observem aí, não muda, tá vendo? Aqui está o verbo o quê? Cantando. Então, eu irei usar aí, né, o restante aí, né, a terminação da palavra. Então, radical é a parte do verbo que não muda. Para se obter o radical do verbo, retira-se a terminação dele. Então, foi retirado essa parte aqui, certo? Que é o radical. Vamos agora aí à vogal temática, né? A vogal temática é a vogal que liga, né? Que está ligada ao radical e indica a qual conjugação o verbo pertence. Observem aí, nós temos aí, né? Amava, vogal temática aí, ó. Veja a vogal temática, letra A, né? Isso? Da primeira conjugação, que é do verbo o quê? Amar. Amava, que vem do verbo amar, não é isso? A vogal temática aí, né, que a gente vai observar e vai saber a que conjugação ela pertence. Então, a vogal temática aí é a letrinha A, que pertence aí à primeira conjugação. Bebendo. A palavra bebendo aí, né, vem do verbo beber. Então, né, a vogal temática aí é o E. Então, sabemos que ela pertence aí à segunda conjugação. Lembra? R está aí, né, na segunda conjugação. Olhem o outro exemplo. Partindo. Vogal temática aí, I, né, isso? Que faz parte aí, né, da terceira conjugação. Indica aí a qual conjugação o verbo pertence, certo? Quando conjugamos um verbo, estamos expressando em todas as formas que ele possui. O verbo é uma classe gramatical que pode ser conjugadas todas as pessoas do discurso. As pessoas dos discursos são, no singular, nós temos eu, tu, ele ou ela. No plural, nós temos nós, vós, eles ou elas. Então, a primeira pessoa aí do singular, quem é? Eu, não é isso? A segunda, tu. A terceira, ele ou ela. Do plural, quem é a primeira pessoa? Nós. A segunda, vós. A terceira, eles ou elas. Vejam aí, né, o verbo amar, que é da primeira conjugação aí no tempo presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Espero que vocês tenham entendido, certo? Daqui a pouco o Socorro volta explicando aí a atividade na página 217. Continuando, né, a explicação da nossa atividade de português na página 217. Primeira questão. Circule os verbos nas frases abaixo. Na letra A, nós temos aí, né, a seguinte frase. Havia um menino diferente dos outros meninos. Então, quem é o verbo aí? Então, vocês irão circular. Prestando bastante atenção, que vai ter frase que vai ter apenas um verbo. Mas tem frase que tem dois, né? Dois verbos ou mais de dois, no caso, três. Então, vocês vão ler, né, cada uma das frases aí abaixo e irão circular os verbos nas frases, tá certo? Segunda, em qual tempo verbal está cada verbo a seguir?
nós temos a frase aí, Maria comeu a maçã. Comeu é do tempo presente, passado ou futuro. Então, você vai ver aí, né, qual tempo verbal está cada verbo a seguir. Qual é o verbo aí, gente, nessa frase? Comeu, não é isso? Maria comeu a maçã. Então, o verbo aí está em qual tempo verbal? Então, vocês irão colocar na frente. Por exemplo, eu vou dar só a dica do primeiro, né? Pretérito perfeito. Então, esse verbo aí, comeu, está no pretérito perfeito, certo? E assim vocês irão fazer nas outras frases, certo? Terceira questão, reescreva as frases na primeira pessoa do plural. Letra A. Eu comprei o presente. Estou se referindo aí, né, à primeira pessoa do singular. Eu. Mas vocês irão reescrever. Reescrever é o quê? Escrever novamente a frase, né? Usando aí a primeira pessoa do plural. Então, quem é a pessoa? A primeira pessoa do plural. Nós, não é isso? A primeira pessoa do singular é eu. A primeira pessoa do plural é nós, certo? Então, como irá ficar aí essa frase? Nós, não é isso? Nós compramos o presente. Nós compramos o presente, certo? E assim vocês irão fazer nas outras, sempre usando aí a primeira pessoa do plural. Preste atenção como, né, vocês irão escrever aí o restante da frase, certo? Para que não fique errada. Quarta questão. Classifique as formas verbais seguindo um modelo. Nós temos aí um modelo, né? Nós temos o verbo, pessoa, número, tempo, conjugação. Aí nós temos aí o modelo, né? No verbo, o verbo que está aí, né, abaixo, sorríamos, primeira pessoa, plural, pretérito imperfeito, terceira pessoa. Como é que eu vou descobrir, Socorro, aí agora? Pronto. Sorríamos. Observem aí que está na primeira pessoa, né, no modelo, primeira pessoa do plural. Então, quem é a pessoa, a primeira pessoa do plural? Ele está se referindo a quem, gente? A nós, não é isso? Nós sorríamos. Então, é a primeira pessoa do plural, aí vocês terão que fazer o quê? Observar aí o verbo, tá certo? Então, o modelo está aí, né? Está através do verbo, né? O que é que vocês irão descobrir aí? Vocês irão descobrir as pessoas aí, né? Quem são essas pessoas? Se é eu, tu, né? Ele, nós, vós, eles ou elas, tá certo? Então, o modelo que nós temos aí, né? Sorríamos, a pessoa aí, a primeira pessoa do plural. Então, quem é a primeira pessoa do plural? Nós, não é isso? E qual é o tempo aí, né? Sorríamos. Está se referindo a quê? A que tempo verbal? Pretérito perfeito. E a conjugação aí desse verbo, né? Da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Da terceira, não é isso? E assim vocês irão fazer nos demais verbos que nós temos aí abaixo, né? Venderei. Quem? Venderei, então, é usado aí, né, na primeira pessoa do singular. Então, quem é a primeira pessoa aí, né, quando eu digo assim, venderei? Quem? Eu, né? Ó, eu venderei. Então, primeira pessoa do singular, né? E vocês irão descobrir, aí eu já dei uma dica, né? Já dei a resposta. Então, vocês irão descobrir aí o tempo, né? Venderei. É que tempo, né? Vocês irão colocar aí. E esse verbo aí faz parte da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Então, vocês irão colocar do mesmo jeito que está aí, né? O modelo, certo? Quinta questão.
Escreva as frases passando os verbos para os tempos pedidos. Letra A. Luciana bateu, perdão. Luciana bebeu o refrigerante. Futuro do presente. Então, como irá ficar essa frase? Luciana beberá, não é futuro do presente? Então, Luciana beberá, né, o refrigerante. E vocês irão fazer na letra B e na letra C. Sexta questão. Numere os verbos conjugados de acordo com as pessoas. Agora aí, de acordo com as pessoas, de acordo com eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, vocês irão observar aí, né? Então, o primeiro verbo que nós temos aí, né, é partiste. Então, partiste nós usamos aí, né, para que pessoa? Então, para tu, não é isso? Tu partistes. Então, vocês irão colocar o número 2 aí. Observem aí que a partir do momento que vocês fizerem a leitura aí dos verbos, né? Dos verbos conjugados, o que é que vocês vão observar? Vai caber mais de um número aí, certo? Então, ele pode ser usado na primeira pessoa e também na terceira. Vocês vão observar aí, não são todos, mas alguns, certo? Sétima questão. Preencha a cruzadinha com os verbos correspondentes. Então, nós temos o verbo aí estudar, futuro do presente, terceira pessoa do singular. Então, vocês irão, né, preencher aí a cruzadinha. Então, a letra A aí, né, vamos observar aí a letra A na cruzadinha, futuro do presente, certo? Terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular, gente? Ele ou ela, não é isso? Então, o que é que nós iremos fazer aí com esse verbo? Nós iremos colocar ele aí, né, no futuro do presente. Então, como irá ficar? Ele estudará. Então, vocês irão colocar aí na letra A, na cruzadinha, estudará. Lembrando que tem um acentinho lá no último A, né? Estudará. E assim vocês irão descobrir aí a letra B, C, D e E, certo? Observando sempre as pessoas, né? Primeira pessoa, segunda, terceira, certo? Oitava, complete as frases usando os verbos no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo aí indica o quê? Um fato real, né? Voltando lá ao conteúdo estudado, né? A gente volta lá, pesquisa novamente se eu não entendi, para eu fazer de uma forma correta, para eu fazer correto, certo? Então, a letra A aí, eu todas as noites, o verbo que vocês irão usar aí, tá entre parênteses, né? É o verbo sair, não é isso? Então, usando aí o presente do indicativo, né? Como eu irei fazer? Eu saio, não é isso? Eu saio todas as noites, certo? E assim vocês irão fazer letra B, C, D e E. Nona questão. Empregue os verbos no pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito aí indica uma ação, né? Concluída mais no tempo o quê? Passado. Vamos lá. Papai, o sítio de Petrópolis. Então, o verbo aí é vender. Vocês irão colocar aí no pretérito perfeito. Então, papai vendeu o sítio de Petrópolis, certo? Já dei aí a resposta da primeira, não é isso? E assim vocês irão fazer na letra B, C, D e E. Espero que vocês tenham entendido, né? Essa foi a nossa aula de hoje de português. Daqui a pouco o Teu Socorro volta, né? Explicando aí a nossa aula de matemática, tá certo? Continuando, né? Agora com a nossa aula de matemática. Peguem o livro de vocês, certo? Abram na página 170 aí, nós iremos estudar hoje, né? Porcentagem, tá certo? Todos com o livro aberto? Vamos lá. O corpo humano é uma máquina perfeita. Por dia, milhares de processos acontecem dentro do nosso corpo.
desde a digestão de um alimento até mesmo a troca de células mortas por novas. A base para o bom funcionamento desses processos é a água, que compõe 75% do corpo humano. Fazendo uma comparação, grosso modo, a composição de água do corpo humano é igual à proporção de água e terra imersa de nosso planeta. Note que no texto podemos ver o símbolo aí, observe esse símbolo aí, que nós lemos por cento, que basicamente significa a cada sentença, a cada centena. Veja como descobrimos o percentual. Dos 50 alunos do 5º ano da escola formando cidadãos, 40% são meninas. Quantas meninas há? Quantas meninas existem? Então, primeiro aí, né? Devemos entender que 50, né? Que os 50 alunos equivalem aí a 100% da turma. 2. Dividimos a quantidade de alunos por 100 e multiplicamos o quociente pelo percentual que se deseja saber. Então, como foi que ele fez aí? Observe, eu vou fazer aqui no quadro, né? Para que vocês entendam melhor. Então, no quadro aí, né? No quadro não, no livro aí, mostra aí 50, né? Dividido por quanto? Dividido por 100 vezes 40 igual a 0,5 mais 40, que deu igual a quanto? A 20, não é isso? 50 dividido por 100 vezes 40 igual a 0,5 vezes 40 igual a 20. Como foi que ele fez essa conta aí, gente? Vamos lá. Eu vou armar para que vocês entendam como foi que ele chegou a esse resultado, certo? 50, né? Ele dividiu aqui por 100. Não é isso? Eu tenho como dividir 50 por 100? Por 100? Não, né? Por quê? Porque 50 é menor. Então, para que eu consiga dividir, eu tenho que acrescentar um zero aqui, para se transformar em 500. Se eu acrescentei um zero aqui, eu já tenho que baixar um zero aqui com uma vírgula. Então, vamos já. 500 dividido por 100 vai dar quanto para cada? 5. Coloco 5. 5 vezes 100. 5 vezes 100 é igual a quanto? É igual a 500. 500 menos 500 igual a nada, certo? Então, ele obteve aí, né, o resultado de 0,5. Vejam aí o que foi que ele fez. Ele agora multiplicou, né, 40, certo? Esses 40 aqui, né, que tá aí na questão, certo? 40 e multiplicou aí por 5. Multiplicou, fez a multiplicação aí por 5, certo? Então, ele fez a multiplicação aí, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Não é isso? Então, observem aí, né? Que esse 5, se a gente tivesse colocado dessa forma, né? Igual deu aqui a resposta. Então, uma casa decimal. Então, nós contamos aí uma casa decimal, né? Apenas 20. Retiramos aí o zero. Então, o resultado foi aí 20, certo? Então, a resposta, né? Dos 50 alunos, 20 são o quê? 20 são meninas. E se soubéssemos, né, o número de meninas e quiséssemos, né, saber o percentual que ele representa, multiplicamos aí, né, a quantidade de alunas por 100 e dividimos o resultado por 50. Vamos lá? Vamos entender como foi que ele fez?
20, não é isso? 20 vezes 100, dividido por 50, igual a 40%. Vamos já, vamos ver aí, né, como ele fez. Então, 100, né, eu vou colocar logo o número 100, que é maior que 20, né? E vou fazer aí, né, a minha multiplicação. Então, 100 vezes 20, vamos lá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Faço aí a soma, né? Baixo 0, baixo o outro 0, o outro. E coloco aí, né, o número 2. Então, qual foi o resultado? 2.000. Então, 100 vezes 20 dá igual a 2.000, certo? E aí, nós iremos fazer o quê? Agora, a divisão, né? Que está dizendo aqui, ó. A divisão, vamos lá, 2.000. Nós iremos dividir aí por 50. Não é isso? Vamos lá. Vou pegar 200, né? E vou dividir aí por 50. 200 dividido por 50 vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 50, 200. 200 para 200, nada, não é isso? Vejam aqui que sobrou um zero, então eu levo esse zero para a direita aí do meu quociente. 40. Encontramos aí o resultado, né? Não é fácil. Pratique com os exercícios resolvidos, né, a seguir e depois com a sessão de atividades. Vamos lá. A porcentagem aparece no nosso dia a dia. Por isso, precisamos saber resolver situações que a envolvam. Veja algumas. Luciana comprou um vestido que custava R$320 e obteve um desconto de 30%. Qual foi o valor do desconto? Por quanto ficou o vestido? Olha aí a dicasinha que tem abaixo, certo? Dica: podemos cortar os zeros finais de cada número. Vamos lá? Vamos cortar aí os zeros, igual está explicando. Nós temos aí, né, 30 centésimos, né? Vezes 320. Cortou aí, né, todos os zeros. Cortei aqui o zero. Primeiro eu corto os zeros aqui, ó, 2 zeros. Cortei aqui. E eu vou fazer a multiplicação agora. 3 vezes 32. Coloco 32 vezes 3. 3 vezes 2, quanto é? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 3 vezes 3, 9. 96. Observem aí que eu multipliquei 3, né, ó, vezes 32, certo? E obtive aí o resultado de 96. Então, 320, né? 320, que é o resultado aqui, ó. 320, né? Menos 96, certo? Então, eu tenho 6, né? Vejam aí que o zero, eu tenho que levar aí 1 para se transformar em quê? Em 10, não é isso? Eu tenho 10 e eu tiro 6. Sobra quanto? Sobra 4. Se eu levei 1, eu tenho que trazer 1 para aqui, para baixo, certo? Então, 10, né, agora se transformou. 10 é maior que 2, então aqui vai se transformar num 12, não é isso? Então, 12, eu retiro 10, né? Sobra quanto? Sobra 2. Se eu levei 1, eu tenho que trazer 1. Então, aqui tem um 1, né? E em cima eu tenho 3. 3 menos 1, 2. 200 aí, né? 224.
O desconto foi de 96 e o vestido ficou por R$ 224, tá certo? Luiz comprou um par de tênis por R$ 180. Por quanto ele deve vendê-lo para obter um lucro de 40%? Então, o que foi que ele fez? Ele colocou aí, né, 40%, né? Vezes 180. Foi que ele fez? Quantos zeros nós temos aí, né? No 100. Nós temos 2. Riscamos aí a quantidade de zeros. 2, 1, 2, né? E multiplicamos aí, fazemos aí a multiplicação, né? De 4 vezes 18. 4 vezes 18 vai dar igual a quanto, gente? Eu não vou fazer mais a continha, certo? 18 vezes 4 vai dar quanto? 72, certo? 72, vamos lá. Eu tenho que fazer a continha, porque eu acredito que vocês aprendam mais, certo? Vamos lá. 4 vezes, né? Coloco logo 18 vezes 4. 4 vezes 8. 4 vezes 8 é quanto? 32, né? Isso, coloco 2, vai o 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, né, nós temos aí o resultado de 72. Foi que ele fez 180, observem aí. 180 mais 70, né, ó, e 2. E fez aí a continha. Vamos já, baixo 2. 8 mais 7, gente. 8 mais 7 dá quanto? 8 mais 7, 15, não é isso? Vem o 5, coloco, baixo 5, né? Vai 1. Então, 1 mais 1, 2. 252. Ele deve, né? Ele deve vender o par de tênis por R$ 252, ok? Entendido? Túlio comprou uma bicicleta por R$ 260 e a vendeu com um prejuízo de 25%. Por quanto ele vendeu a bicicleta, então devemos calcular aí, né, 25% de 260. Então, 25% por 100, 25 por 100, 25%, certo? Vezes 260. Olhem aí como foi que ele fez agora, certo? Vejam aqui, ó, nós só temos um zero. Então, ele cortou um zero aqui e outro aqui. E dividiu, né, ó, 26 por 10. Eu tenho 26, eu vou fazer a continha aí. 26, vamos lá. 26, certo, ó. 26 eu vou dividir aí por 10, certo? 26 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 2 para cada, né? 2 vezes 10, ó, 2 vezes 10, 20. Menos, né? Agora, vamos lá. O que é que eu faço? Baixo 6. 2 menos 2, nada. Mas eu tenho, né, que chegar aí até o resultado final. Tenho que encontrar o restante zero. Então, vamos lá. Vou dar continuidade, né? Aí, vou colocar um zero para se transformar no 60. Se eu coloquei um zero aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, certo? Vamos lá. 60 dividido para 10. Vai dar quanto para cada? 6, não é, gente? 6 vezes 10, 60. 60 para 60, nada. Então, 2,6, não é isso? Vezes quanto? Vezes 25. Vamos fazer aí a continha. 260, não é isso? Menos 65. Vamos lá? Menos não, gente, vezes, certo?
Então, 2,6 vezes quanto aí no livro de vocês? Vezes 25. Vamos lá fazer a continha? Então, 2,6, né? Foi o que eu encontrei aqui, que está aqui no meu quociente, na minha continha aí, né? De divisão. 2,6 vezes quanto? Vezes 25, né? Isso que está aqui no meu numerador. Vamos lá. 5 vezes 6, 30, não é isso? Vão 3. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Não é isso? Agora com o 2, ó. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vamos fazer agora a soma. Baixa o 0. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, o que é que nós fazemos agora? Observem aqui, contamos as casas decimais. Nós temos apenas uma casa, não é? Então, colocamos aqui, contamos uma casa e colocamos a vírgula. 65, não é? Então, 260 menos 65. 260, que é o valor aqui, né, ó. 260 menos quanto? Menos 65, não é isso? Vamos lá, né? 0 é menor, então se transformou aí num 10. Eu tenho 10 e eu tiro 5, sobra apenas 5. Se subir 1, tem que descer 1, não é isso? Então, agora eu tenho aí 16, não é? Eu tenho 16 e vai... Eu tenho 16 e eu vou tirar 7. Vai sobrar quanto aí, gente? 9, não é isso? Se eu levei 1, eu tenho que trazer 1 para baixo, certo? 2 menos 1, 1. 195. Ou, ele explicou aí, né, o outro modelo aí. 25%. Vamos já. 25% vezes 260. Como foi que ele fez agora, né? Que deu igual aí, né, a 65, na continha que a gente fez, deu igual a 65. Então, 2, né? 0,25 vezes 260 deu igual a quanto? A 65. Ele fez aí, né? A multiplicação. Ó, observem o que foi que ele fez, ó. Que vocês irão fazer na atividade de vocês. Ele transformou aqui em decimais. Então, foi o que ele fez? 0,25, certo? Não é por 100? Por cento, não é isso? Então, a quantidade de zeros, coloco a vírgula e o zero, certo? E multiplicou aí por 200, né? E 60. Fez a multiplicação e obteve aí, né? 65, do mesmo jeito do resultado, né? Só a diferença é que ele transformou aqui, né? Em número decimal, certo? A fração ele transformou aqui em número decimal. E depois fez aí a multiplicação, né, ó, 260, que deu igual a quanto? Após ele fazer aí a multiplicação, armar a continha, certo? Após ele armar aí, né, a continha, 260, né, 260 vezes quanto? 0,25, certo? Vamos lá, 5 vezes 0, 0, não é isso? 5 vezes 6, quanto é 5 vezes 6? 30, coloco outro 0, levo 3. 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, não é isso? 2 vezes 0,
0. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Coloco 2, vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Não é necessário eu fazer com 0, porque vai dar tudo 0, não é isso? Se eu for fazer, eu vou acrescentar mais, só 0. Então, eu só faço aqui a soma. Então, baixo, né? Baixo também o 0. 3 mais 2, 5. 5 mais 1 mais 5, 6. Então, aí o resultado é 65. Colocamos aqui, vejamos aqui onde está, né? A vírgula aqui. Contamos duas casas, né? 1, 2 e colocamos a vírgula. 1, 2, colocamos aí a vírgula. 65. Então, 260 menos 65 dá igual a 95, que a gente já fez a continha também, certo? Ele vendeu a bicicleta por R$195. Vamos agora para a atividade aí, na página 172. Primeira questão. Escreva por extenso as porcentagens. Então, a primeira porcentagem que nós temos aí na letra A, 8, né? Por cento, certo? Então, você irá escrever por extenso. Então, eu vou escrever, né? Como eu leio aqui esse número. Então, 8%. Correto? E assim vocês irão fazer na letra B, C, D, certo? Segunda, escreva com algarismos as porcentagens. Então, vamos lá, 80%. Então, você irá escrever, né, aí o algarismo, certo? Então, a letra A da segunda questão agora. Letra A, 80%. Como é que eu vou escrever 80% em algarismo? 80%. Só isso. E assim vocês irão fazer a leitura, né, da letra B, C, D, E e F, irão fazer em forma de algarismo, escrever aí, né, os números em porcentagem, certo? Terceiro, represente as porcentagens em forma de fração decimal. Então, vocês irão escrever agora na forma de fração decimal. Como assim, de socorro? Muito fácil. Vamos lá. Nós temos aí na letra A, né, 80%. Então, já vou saber, esse símbolozinho aqui representa o quê? 100, não é isso? O que é que eu vou fazer? Vou colocar 80 por 100. 80%. Coloquei em forma de fração, certo? E assim vocês irão fazer nas demais alternativas aí. Quarta questão. Represente as porcentagens em forma de número decimal. Também é muito fácil, gente. Não é por 100? Porcentagem quer dizer o quê? 100, não é isso? Então, na letra A aí da quarta questão, nós temos o número 6%. Como é que eu vou representar aí em número decimal? Então, coloco 6. Quantas casas, né? Quantos zeros nós temos aí no número 100? Nós temos 2 zeros, não é isso? Então, 1, 0, 2, eu coloco o outro aqui, né, ó, vírgula, outro 0. Então, eu sei que por 100, né, eu vou ter duas casas após a vírgula, certo? E assim vocês irão fazer com todos os outros números, certo? Contando aí as casas decimais, ok? Quinta questão. Calcule o que se pede. Letra A, de 400. Então, o que é que vocês irão fazer aí, né? Ele quer saber aí a porcentagem de 40, né? De 400
Ele quer saber a porcentagem aí tirando 5%. Então, vamos lá, nós iremos fazer o que? A multiplicação. Então, 5% eu vou transformar aí em número decimal, certo? Então, 5%, certo? Eu transformei, né, em número decimal, que é 5%. É a mesma coisa, certo, gente? 5%, certo? Eu transformei aqui em número decimal, ó. Uma, duas, coloquei a vírgula e um zero, certo? Vezes quanto? Vezes 400, igual. E aí nós iremos fazer a multiplicação. 400, vocês irão fazer no cantinho do livro de vocês. 400 vezes quanto? Vezes... ok? E vocês irão obter aí o resultado. Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, não é isso? 0, agora com 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Não tem necessidade de eu multiplicar mais uma vez por 0, certo? Então, faço aqui a soma, ok? 0, baixo o outro 0, né? Mais o outro 0 e baixo o número 2. Conto as casas decimais. 1, 2. 1, 2 e coloco a vírgula. Então, o resultado aí foi 20. Resolvi a primeira aí para vocês, ok? E assim vocês irão fazer com todos os outros números aí, tá certo? Sexta questão. Transforme as porcentagens em números decimais e calcule. Veja aí o modelo. Então, o modelo aí nós temos, né, 30% de 100. Ele transformou aí em número decimal vezes 100, que deu igual a quanto? A 30. E assim vocês irão fazer do mesmo jeito. Nós temos aí 20, né, por cento de 550. Vocês irão transformar esse 20% aí em número, né, decimal, então irá ficar 0, né, 0,20, não é? Que é a mesma coisa aí de 20%, que está pedindo aí a questão, certo? Então, irá ficar dessa maneira aqui. E vocês irão multiplicar aí por 500. Vocês irão fazer desse jeito, certo? Igual. Aí vocês vão armar a continha no cantinho aí no livro de vocês ou em uma folha e vão colocar o resultado à frente, certo? E assim vocês irão fazer na letra B, C e D. Na sétima questão, leia, calcule e responda. Letra A. Adquiri uma mercadoria que custava R$200. Tive um desconto de 20%. Quanto paguei pela mercadoria? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós temos aí, né, um quadro com a sentença, né? E também o cálculo. Então, ele teve aí, né, 20%, né, de desconto, não foi isso? Então, 20%, vocês irão colocar 20% de quantos reais? De R$200, não é isso? Igual. Então, vocês irão fazer aí, né, a conta, tá certo? Vocês irão transformar aí esse número aqui em número decimal, 20% em número decimal, que irá se transformar em 0, quanto? 0,20 vezes quanto? Vezes 200, que vai dar igual, e vocês irão
multiplicar aí no cálculo, não tem um nomezinho cálculo? Então, vocês irão armar essa conta, certo? 200 vezes quanto? Vezes 20. Essa continha aqui vocês irão armar. 200 vezes quanto? 200 reais vezes 20. Irão fazer a multiplicação desse número, certo? Após vocês fazerem a multiplicação, vocês irão encontrar aqui, né, o resultado que eu não sei qual é. Após vocês encontrarem esse resultado, vocês irão levar o 200, certo? Que é o total aqui de dinheiro, 200 reais. E irão multiplicar aí, multiplicar não, irão subtrair, irão fazer uma continha de menos pelo resultado que eu encontrei na minha primeira conta, certo? Que eu também não sei qual é. E encontrarei o resultado, ok? Na letra B, vendi um produto por 900 reais. Tive uma comissão de 18%. Quanto recebi de comissão? Então, o que é que vocês irão fazer aí? 18, não é isso? 18, letra B. 18% de quem? De 900 reais. Vocês irão transformar esse 18% em número decimal, né? Que irá ficar dessa maneira. 18 vezes quem? Vezes 900. Irão armar a continha aqui ao lado, certo? No cálculo. 900 vezes quanto? Vezes 0,18. Irão encontrar o resultado, certo? Na letra C, comprei um produto que custava 240 reais. Tive um desconto de 15%. Quanto paguei pelo produto? Irei fazer do mesmo jeito. A sentença 15%, né? De 240. Vamos lá. A letra C agora, viu, gente? 15, vocês irão fazer do mesmo jeito aí na sentença de vocês. 15% de quanto? De 240, não é isso? De 240 reais. Irão transformar aí esse número 15, né, aí, em número decimal, né, por 100? Então, 0,15 vezes 240 reais, que vai dar igual, vamos lá, 240, né? Vocês irão fazer aí a multiplicação. 240 vezes quanto? Vezes 15. E vocês irão encontrar aí, né, o resultado. Após encontrar o resultado, que eu não sei qual é, vocês irão colocar 240 menos, né, o resultado, certo? Menos o resultado, que eu também não sei qual é, irão fazer aí a subtração. Encontrei o resultado, né, que eu também não sei qual é, irei colocar aqui abaixo, menos esse resultado, certo? Que vai dar igual, você vai fazer a subtração, certo? 240 menos... e vai encontrar aí o resultado e colocar a resposta. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer coisa pode me perguntar, tá certo? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Se eu não entendi, dá para a senhora explicar de novo que eu explico, certo? Agora nós iremos fazer, né, a correção, né, da nossa aula passada de produção de texto, né? A correção do livro paradidático aí de Pedro Pereira Pinto, certo?
Continuando agora, né, com a nossa aula de produção, nós iremos fazer, né, a correção aí, né, do livro paradidático Pedro Pereira Pinto. Iremos começar na página 17 até a página 25, certo? Então, a primeira aí responda, né, as perguntas a seguir de acordo com o livro que estudamos, né, que estamos estudando. Então, a letra A. Qual é o nome do livro? Pedro Pereira Pinto, não é isso? B. Quem é o autor ou a autora? O autor é Vinícius Viramundos. Letra C. Qual é o nome do ilustrador ou da ilustradora? As ilustrações foram feitas por Chris Brad. D. Qual é o nome da editora? O nome da editora é Prazer de Ler, certo? Primeiro aí, durante toda a história, o autor fez uma brincadeira com as palavras. A maioria se inicia com a letra P, não é isso? Coloque um espelho na linha pontilhada e reescreva na posição correta. Então, né, vocês irão reescrever, vocês já fizeram no caso, né, irá ficar do mesmo jeito e do mesmo tamanho. Segunda, Pedro tinha um desejo, falar com o Papa. Coloque as letras na posição correta, indicando o país onde o Papa estava. Então, onde o Papa estava? O Papa estava em Portugal. Há muitas formas de nos referirmos às pessoas com quem falamos. Por isso, Pedro deve se dirigir ao Papa adequadamente. Pinte de azul o tratamento correto quando estamos diante do Papa. Então, qual desses tratamentos aí, né, desses pronomes de tratamentos nós deveremos usar? Senhor, Vossa Alteza, Vossa Eminência ou Vossa Santidade? Vossa Santidade. Parabéns aí para quem acertou. Leia um trecho do texto. Pedro Peralta, que prontamente respondeu ao Pai. A palavra em destaque tem o sentido de. Então, a palavra em destaque aí é Peralta, não é isso? Então, tem o sentido de ativo, não é isso, gente? Crie uma frase com a palavra que você assinalou. Então, vocês criaram, né, aí uma frase, né, com a palavra aí ativo, certo? Quinta, escreva o motivo de Pedro querer ver o Papa. Então, qual foi o motivo? Quer perguntar ao Papa, né? Se o Papa, Papa, ou se o Papa, só Papa pão. Sexta, na história há frases que, pronunciadas rapidamente, torna-se difícil sua verbalização, pois possuem sílabas parecidas. Leia o trecho retirado do texto. Então, nós temos aí, né? O Papa, Papa, ou o Papa, só Papa pão. Esse jogo de palavras fez parte das nossas tradições. É conhecido como trava-língua, não é isso? 7. Observe cada grupo de imagens e tente adivinhar o trava-língua. Em seguida, escreva abaixo. Então, o trava-língua aí do primeiro, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Observem aí. Nós temos os tigres, né? O tigre, o trigo e também o prato. Na segunda imagem, observamos o rato aí, né? E uma roupa toda roída. Um rei, né? Que esse rei é de quê? De que lugar? De Roma. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Acertaram? Oitava questão. Pesquise um trava-língua, registre abaixo e junte-se com seus colegas para realizarem um desafio.
o de pronunciá-lo rapidamente. Se desejar, troque de livro com seu colega. Então, como vocês não estão em sala, né? Então, vocês só pesquisaram aí um trava-língua e copiaram. Seu Pereira, já angustiado, pediu para todos os santos do céu que o ajudassem. Complete o esquema com o nome dos santos mencionados por seu Pereira. Então, nós temos aí São Pedro, São Paulo, São Pierre, São Patrício, né? E São Ptolomeu. O que os nomes têm em comum? Cite 2 exemplos. Então, né? Eu vou dar a sugestão, vocês já fizeram. Todos começam com a letra maiúscula, não é isso? Iniciam com a letra P. São substantivos o quê? Próprios, né? Masculino. 10º. O que o pai de Pedro quis dizer quando falou que seu filho estava pinel? O que foi que ele quis dizer? Pinte as palavras que transmitem a mesma ideia. Então, qual foi? Enlouquecido, doido, maluco, louco. A expressão usada por seu Pereira é usada em linguagem formal ou informal? Informal, não é isso, gente? Podemos usar esse tipo de linguagem em que situação? Em situações mais descontraídas, com a despreocupação do uso das normas gramaticais. 11. Localize no planisfério o continente onde está localizado Portugal e circule com lápis de cor. Então, onde está localizado aí no mapa, né? Portugal, aqui, né, gente? Na Europa. Agora, marque um X no continente onde se localiza o país em que você mora. Nós moramos aonde? Na América do Sul. Certo? Marcaram X? Identifique na frase o que for solicitado. Pedro partiu depressa e, depois de tanto planar, apartou em Porto, Portugal. Retire da frase 1. Substantivo próprio. B. Advérbio. C. Verbo. Então, o substantivo próprio aí que vocês retiraram, né, da frase. Nós temos aí 3, né? Pedro, Portugal, né, e Porto. Advérbio. Depressa. Verbo. Partiu, planar e arpou. E arpou não, gente. E aportou. 13. A palavra porto, que aparece no trecho citado na questão anterior, tem 2 significados. Escreva abaixo o significado que correspondem às imagens. Então, no significado 1 aí, observem aí a imagem. Local na costa, né? Que abriga o que? Os barcos. Um porto de pesca, né? Um porto de desembarque de mercadorias e também de pessoas. No 2 aí, observem aí a imagem. Cidade turística localizada na região norte de Portugal. 14. Para Pedro encontrar o caminho e não se perder na cidade de Porto, que recurso ele poderia utilizar? Então, nós temos aí a rosa dos ventos, a bússola e também temos o mapa. Então, qual desses, né, recurso aí ele poderia usar? O mapa, né, gente? 15. Observe o mapa e responda. A imagem está fazendo referência a que momento histórico importante para nós brasileiros? Qual é aí, né, esse momento? A imagem se refere a quê, gente? Ao descobrimento do Brasil, né, em 1500, por Pedro Álvares Cabral. 16. Leia com atenção o que está escrito nas faixas. Vários pombos pediam paz. Várias pessoas se reuniram na praça para esperar o Papa. Podemos designar um conjunto de seres e objetos usando o substantivo coletivo. Elimine as letras X, W e Y e encontre o coletivo de pombos.
Qual é o coletivo aí que vocês encontraram? Bando, não é isso, gente? De pessoas, multidão. Reescreva o trava-língua, trocando as imagens pelo seu respectivo nome. Então, nós temos aí a frase, né, com objetos. Então, vocês reescreveram, não é isso? Colocando o nome, né? Colocando o seu respectivo nome. Então, vamos lá. Na pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia para o prato. Pia o pinto e mia o gato. 18. Registre no relógio da torre da igreja a hora exata que o Papa apareceu ao palanque. Então, qual foi a hora aí, gente? 6 horas, não foi? Vocês fizeram aí o ponteiro menor, né? Para o 6, né? E o maior para o 12, né? 6 marcando a hora, né? O ponteiro menor. E o maior marcando aí os minutos, não é isso? Dessa forma. 19. Pinte os espaços com pontinhos e encontre a imagem que completa a frase seguinte. Então, vocês pintaram e encontraram o quê? Um pão, não é isso, gente? Letra A. O Papa gosta mesmo é de papar pão. B. O que você entende na expressão papar? Quer dizer o quê? Gosta de comer, né? Aprecia mais pão. Consome pão. Porque ele gostava muito de pão, né? Era o Papa. 20 aí. A 20ª questão, né? O Papa Bento, em seu discurso, pediu a todos paz e compaixão. Liste atitudes que devemos praticar em nosso dia a dia para que exista uma boa convivência em casa, na escola e na comunidade onde mora. Então, a resposta é pessoal, cada um já fez a sua, né? Se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta para o Papa, qual seria o assunto? Escreva uma carta, né, para o Papa relatando o seu pedido, agradecimento ou algo que ocorreu em sua vida. Não se esqueça de usar as características de uma carta e a forma de tratamento específico para o Papa. Então, vocês iriam usar aí, né, quando vocês se referissem aí ao Papa, Vossa Santidade, não é isso? E escrever, né, uma linguagem aí, né, bem formal, né, porque a gente está falando aí com uma pessoa muito importante, que é o Papa. Então, vocês já fizeram, né? Essa foi a nossa aula de hoje, né? De produção, apenas a correção, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me falar, me perguntar, certo? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!